E aí, tudo bem? Bem-vindo à Escola Sabatina 3.0. Esse aqui é uma maneira muito diferente e muito divertida para poder você estudar a lição. Quatro coisinhas aqui para poder falar. Primeiro, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, entendeu? É um botãozinho igualzinho à minha camisa, mesma cor, entendeu? Beleza? Se você já é inscrito, verifica ali se o sininho está ativado, que aí você não perde nenhuma notificação de todos os vídeos que acontecem aqui no canal, porque acontece todo dia. Como se não bastasse também, eu vou pedir para você dar aquela curtida, porque isso dá uma fortalecida no canal para poder mais pessoas verem esse programa e esse canal e a mensagem alcançar mais gente, beleza? E você pode ajudar com isso, com o terceiro ponto. Dá aquela compartilhada com seus amigos, eles acompanham também, beleza? E dá aquela comentada, quarto ponto. Para poder a gente ver os pontos de vista, outras pessoas discutirem também, isso fortalece bastante a questão do nosso abrir o ponto de vista. Então, a lição dessa semana, desse trimestre, está falando sobre Hebreus, e hoje ela vem falando sobre Jesus como rei. Durante muitos períodos da história, os judeus eles se ativeram às escrituras sagradas e chegaram até a criar regras que não estavam no Novo Testamento para poder evitarem sua transgressão da lei. Inclusive leis, regras até absurdas, como, por exemplo, não podia cuspir no chão, porque senão você estaria regando a terra. Não podia andar mais de 1 quilômetro da sua casa, porque senão você estaria fazendo exercício físico e esforço, e nisso você estaria trabalhando. Você não poderia, muito menos, sei lá, é, abrigar um gentio dentro de sua casa, porque ele não sabia dos costumes dos judeus, então ele poderia muito bem levar você a pecar sem você saber. Então, muitas das regras que os judeus têm até hoje, alguns, são justamente para poder evitar que eles quebrem essas leis. Mas, tipo, como nós vimos muitas das vezes, Jesus pegou muitas dessas regras e ele questionou essas regras assim, tipo, por que vocês estão fazendo isso? É uma coisa muito mais simples. E dentre elas, isso gerou um alvoroço muito grande sobre a questão dos hebreus, entre os hebreus, entre os judeus em si. E no livro de Hebreus tem muitas coisas que os hebreus, eles, tipo, naquela época eles levantavam muito o nariz, tipo, não, nós somos donos da verdade, nós temos a verdade conosco, nós somos o testemunho, somos o povo leal a Deus, nós servimos o Deus verdadeiro há muitas gerações atrás, nossa tradição está seguindo a lei que era para ser seguida e tal. Só que, tipo, tem muitos pontos que deixaram ainda em falso. Como, por exemplo, eles levaram em conta que Jesus ele estava predestinado a ser rei, mas não o rei que eles queriam que ele fosse. Porque eles queriam que ele fosse um rei que libertasse eles de Roma. Mas eles não esperavam que ele seria o rei que libertasse eles da perdição eterna, da morte eterna, do sofrimento eterno do pecado. Então, tipo, quando Paulo ele mostra esses três primeiras partes ali em Hebreus, que mostra Deus apresentando Jesus como seu filho, o céu vendo ele como realeza e o adorando, e o entronizamento de Jesus propriamente dito. Então ali é colocado ele como rei propriamente dito em Hebreus, nas primeiras partes. Em umas partes mais para frente, é possível você ver também, inclusive voltando para Atos e vendo em Apocalipse também, você vê que Deus também cumpriu é, a sua promessa para Davi. Porque quando ele cumpre sua promessa para Davi, dizendo que eles faria parte da linhagem do Salvador e Jesus ainda sendo descendente direto de Davi e ainda sendo nascido na cidade natal de Davi, pô, isso é um cumprimento de promessa. E sem falar da questão onde que, tipo, ao ele falar toda essa situação, logo depois, lá em Apocalipse, Jesus ainda é reconhecido como o Leão de Judá. E muitas das vezes, durante seu ministério, as pessoas o chamam de Filho de Davi. Então, tipo, existe uma coisa mais incrível do que reconhecer Jesus como rei, do que ele sendo rei aqui na Terra, com linhagem real, como a linhagem de Davi,
e ainda sendo rei no céu, como filho de Deus. Então isso é uma coisa muito importante para é, o entendimento do povo hebreu naquela época da mensagem propriamente dito que Pedro e Paulo estavam tentando passar para eles. Porque muitas das vezes eles se atrelavam a tradições, só que você não tem que se atrelar para tradições, você tem que se atrelar ao que está escrito na Bíblia, principalmente. Então, hoje, tipo, foi praticamente mostrar como é Jesus retratado como rei no livro de Hebreus e no restante da Bíblia. E como ele se encaixa nesse papel propriamente dito. Então, forte abraço, até a próxima. Valeu!